Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A partir de hoje, começamos a proclamar na primeira leitura a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Algumas informações. A correspondência a Corinto deve ter sido volumosa, pelo menos 4 cartas. Nós possuímos apenas 2, o que significa que 2 se perderam. A primeira, a que nós chamamos primeira, deve ter sido a segunda, pois no capítulo 5º, versículo 9, ele se refere a um texto já escrito antes e que nós não possuímos mais. A primeira aos Coríntios foi sua segunda carta, sua segunda correspondência. Entre a segunda e esta veio a terceira, a famosa Carta das Lágrimas, que também não chegou até nós. E esta, segunda aos Coríntios, devia ser a 4ª carta que Paulo escreveu de Éfeso, onde permaneceu 3 anos, na segunda e última parte da sua missão Egeia, para uma comunidade do outro lado do Egeu, na Europa, Corinto, da qual ele foi fundador e onde ele viveu por 18 meses consecutivos. Esta carta é um quebra-cabeça para os exegetas, mas graças a Deus não estamos num momento de exegese e não é este aqui o momento de entrarmos em discussão profunda, como faço, por exemplo, no programa que vai ao ar aos domingos às 13h30, Páginas Difíceis da Bíblia. Esta carta aos Coríntios possui 3 grandes partes: os capítulos 1 a 7, os capítulos 8 e 9 e os capítulos 10 a 13. Eu digo que ela é um quebra-cabeça, em primeiro lugar, porque ela não faz menção alguma da primeira carta aos Coríntios por ele escrita. Por que esta falta de algum vínculo com a primeira carta? Em segundo lugar, porque as partes que eu citei, 1 a 7, 8 a 9 e 10 a 13, são praticamente independentes. E tão independentes entre si que houve comentaristas que chegaram a imaginar que nós aqui tivéssemos pelo menos 3 cartas que posteriormente foram juntadas umas com as outras, obras de escritores amanuenses e escribas, depois que Paulo morreu. Nós não temos necessidade de cortá-las em 3 pedaços, porque não acredito que essa seja a melhor explicação. Nós estamos aqui no exórdio da carta e Paulo afirma nesta segunda carta que o Deus de toda consolação o consolou. Ele estava tristíssimo e irritadíssimo com o comportamento imaturo na fé dos coríntios. Ele foi ofendido numa visita que fez a Corinto. Ele foi gravemente ofendido naquela visita por alguém e em público. Retirou-se apressadamente e escreveu a famosa Carta das Lágrimas, a terceira carta, escrita no meio de muita tribulação e de muitas lágrimas. Mas depois recebeu notícias maravilhosas. Os coríntios se tinham revisto. Os coríntios estavam arrependidos das ofensas que fizeram a Paulo. Os coríntios estavam convertidos. Os coríntios puseram para fora o mal que toleravam dentro e desejavam novamente reatar
as boas relações que anteriormente tinham com Paulo. Paulo recebe isto como um presente de Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar, por nossa vez, os que estão atribulados, com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus. Quantas vezes a palavra consolação aparece neste exórdio, neste início do início da segunda carta aos Coríntios. É o coração de Paulo que, depois do tormento e da aflição, se enche de alegria imensa e agradece a Deus pelo arrependimento dos coríntios.